E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o canal Não Seja Manada e nesse vídeo eu vou falar sobre psicologia do investidor e sobre algumas características da nossa mente que a gente nem sequer percebe que elas existem, mas que estão sempre lá atrapalhando a nossa capacidade de tomar decisões de forma racional. E, bom, psicologia do investidor e economia comportamental são dois assuntos que já vêm sendo debatidos há muitos anos, sendo que Daniel Kahneman, um dos maiores especialistas nessa área, ganhou o Prêmio Nobel em 2002 com estudos sobre como o ser humano é programado para agir instintivamente, independente da sua capacidade técnica. Então é preciso que você entenda que, independente do seu nível de instrução ou do seu conhecimento, a sua mente e o seu instinto vão estar sempre tentando te sabotar e você vai ter que lutar contra isso. E as principais ferramentas de sabotagem que a nossa mente usa são chamados vieses cognitivos. Esses vieses são padrões de distorção de julgamento que acontecem no nosso cérebro e que nos levam a desviar da lógica e a tomar decisões irracionais sem que a gente sequer perceba que isso está acontecendo. Um dos vieses cognitivos que é muito importante na área de investimentos é o chamado viés de confirmação. Esse viés de confirmação acontece quando uma pessoa possui uma crença pré-existente e à medida que notícias externas vão chegando, às vezes com informações conflitantes, a mente dessa pessoa começa a fazer uma filtragem automática, de modo que ela seleciona somente aquelas informações que confirmem a crença inicial. Vou dar um exemplo para ilustrar a questão do viés de confirmação. Suponhamos que o investidor acredite muito na empresa OIBR, que hoje ela é uma grande oportunidade que vai trazer bons lucros para quem investir nela. E então ele começa a fazer pesquisas sobre a empresa e recebe informações conflitantes de diversas fontes. Algumas citam que a empresa tem sim muito potencial e que pode trazer bons lucros. Outras fontes citam que ela é uma empresa muito endividada, com problemas de governança e que tem tudo para dar errado. Então a mente desse nosso investidor, dominada pelo viés de confirmação, ela desmerece essas informações negativas sobre a empresa e dá um peso muito grande para as informações que confirmam o que ele já acreditava antes. E o nosso investidor, ele não percebe que isso está acontecendo, ele acredita estar tomando uma decisão racional baseada nas pesquisas que ele fez, quando na verdade ele está tomando uma decisão tendenciosa e enviesada. Ainda sobre esse tema, um estudo da Coreia do Sul mostrou que participar de grupos de discussão de investimentos na internet pode ser muito prejudicial para investidores com propensão ao viés de confirmação. Esse tipo de investidores, que geralmente possuem crenças pré-existentes muito fortes, eles são mais propensos a aceitar opiniões confirmadoras que eles leem nesses fóruns online e com isso criar altas expectativas sobre a performance de determinado investimento. Outro tópico que vale a pena ser abordado aqui nesse vídeo é sobre o excesso de autoconfiança. Vejam só esses dados. Estudos comprovam que cerca de 80% das pessoas consideram que as suas habilidades como motorista estão acima da média. A partir disso, a gente vê que boa parte das pessoas tem um nível de autoconfiança excessivamente positivo e no mundo dos investimentos isso não é diferente. Muitos investidores acreditam na sua habilidade de conseguir vencer o mercado e fazer movimentações que gerem lucros acima da média, quando na verdade vencer o mercado é algo muito difícil de ser feito, principalmente com consistência. E esse excesso de autoconfiança pode ser muito perigoso, ele pode fazer com que o investidor comece a acreditar demais nas suas próprias avaliações, sentindo então confiança de ter uma grande exposição em poucos ativos e subestimando a necessidade de diversificar. E a quantidade de gente que quebra na bolsa já ilustra esse tópico aqui. E para finalizar, eu vou falar da aversão à perda, que é outro viés comportamental que afeta quase todo investidor. Esse viés ele mostra que na prática a gente já sabe há muito tempo que o ser humano odeia perder. Estudos mostram que uma perda tem um impacto no nosso psicológico de 2,5 vezes mais do que um ganho. Seria o equivalente a dizer que para cada R$1.000 que você perder, você precisaria ganhar 2.500 para que o seu psicológico ficasse em paz. Então, além do sofrimento emocional, a aversão à perda traz um problema ainda maior. As pessoas odeiam tanto perder que elas aceitam correr mais riscos só para não precisar realizar uma perda. E isso é muito comum em jogos, quando uma pessoa já perdeu certa quantia e aceita apostar muito mais só para não ter que realizar o prejuízo. Nos investimentos também, um investidor que sofreu uma perda em determinado ativo pode ficar muito mais propenso a assumir riscos de outro lado para tentar compensar essa perda, ou de não sair de um ativo que perdeu fundamento simplesmente pelo fato de não querer realizar o prejuízo.
Mas, bem, se esses vieses cognitivos já estão embutidos na nossa mente, o que a gente pode fazer para evitá-los? O primeiro passo é justamente conhecê-los. Uma vez que você sabe da existência desses vieses, você começa a se policiar mais para evitar que eles aconteçam. E outro ponto que, na minha opinião, é fundamental é que você tenha uma estratégia de investimentos bem definida com o percentual que você precisa ter em cada ativo e você vai seguir essa estratégia independente do que acontecer. Assim você evita que seu psicológico interfira na forma como você vai alocar o dinheiro e evita também de operar baseado em notícias e em supostas tendências de mercado. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal aqui no YouTube e acompanhe o canal também no Instagram, que agora eu venho postando conteúdos por lá.